Adivinha que vai começar um vlog de leitura? Eu vou começar um vlog de leitura. Eu já fiz mais ou menos um vlog de leitura com imperfeitos, só que ele foi muito mais, na verdade, um vídeo de resenha com algumas partes de vlog bem jogadas ali, porque eu já tinha lido a maior parte do livro. Então, dessa vez eu vou começar do zero, porque eu tô enrolando pra ler esse livro. Na verdade, então talvez se eu começar um vídeo eu consiga terminar ele. Que seria aqui, já que você perguntou. Eu comprei esse livro dessa vez, não foi na mão de ninguém. Eu comprei ele no shopping. Tava por R$ 15. Ele é um livro muito lindo, tipo, muito lindo mesmo. Eu digo em estética dele, é por isso que eu comprei. Sim, eu compro os livros pela beleza dele. Se o seu livro não é bonito, então eu vou enrolar um pouquinho de comprar, porque eu sou fútil. Mas sério, velho, olha. Que belezinha. Ele é todo rosinha por dentro. Eu amo livro que tem esses detalhes, gente. Eu sou muito cadelinha de livro que tem páginas que é toda rosinha, que é cheia de frufru, sabe? É um troço... Não faz nenhuma diferença pra história, mas fica tão bonitinho. Ah, eu acho muito bonito mesmo. Tem umas partes aqui que tipo, eu vou abrindo, assim, só pra ver, admirar mesmo o livro. Eu já vi que eles têm uma divisão aqui de página, que tem, tipo, agora, domingo. Ah, eu acho muito bonito, muito bonito. Em resumão, já que você perguntou, é sobre uma repórter que ela tava querendo virar uma repórter e escritora muito grande. E ela conseguiu a chance dela de entrevistar um cara super famoso, que era, no caso, o carinha aqui, que eu vou ler aqui a sinopse pra vocês, porque, de novo, eu ainda não li nenhuma página desse livro, então não tenho como fazer um resumo aqui. Mas, aparentemente, pelo que eu já li, ela ficou muito famosa depois do resumão que ela fez com ele, da entrevista de 72 horas com ele. E aí, por causa disso, rolou alguma coisa, eles não se falaram mais. Só que anos depois, ela foi chamada de novo pra fazer uma nova entrevista com ele, mesmo tendo se separado da imagem que ela construiu, tendo entrevistado esse cara. Mas ela aceitou, porque dinheiro é dinheiro, né, gente? Aí aqui a sinopse pra vocês. Quando ainda era uma jovem jornalista de 20 e poucos anos, Shane Horowitz... Gente... Shane, vou chamar de Shane. Sentia-se completamente estagnada. Enquanto seus antigos colegas de faculdade estavam conquistando contratos literários com grandes editoras, ela tinha de se contentar em entrevistar as celebridades do entretenimento. Não à toa, Shane foi escalada para escrever o perfil do maior astro de cinema em ascensão dos últimos tempos, Gabe Parker. Nossa, eu tô aqui, Gabi. Minha versão masculina. Daqui a pouco eu falo isso e o cara é um assassino. Meu Deus. Tudo que Shane queria era escrever algo incrível pelo bem da sua carreira. Mas aquela aparentemente inofensiva entrevista acabou se tornando um fim de semana frenético que deixou os tabloides malucos e fez Shane ficar mais próxima de Gabe do que realmente pretendia. Eita, sexo? Eita. 10 anos se passam e, após um divórcio brutal e uma dose saudável de terapia, Shane se tornou uma escritora de sucesso, desfrutando da carreira de seus sonhos. Nenhum adolescente, nenhum adulto vai conseguir isso na vida real. Sinto muito. No entanto, não importa o quanto ela trabalha ou publique novas coisas, alguém sempre vai perguntar sobre aquela entrevista. Óbvio! Tudo indica que, inevitavelmente, acaba em Gabe, mas uma vez o destino parece juntar os dois. Shane precisará entrevistá-lo de novo, por mais que queira fugir do rótulo que aquele perfil lhe deu. Shane quer saber se aquelas 72 horas foram tão memoráveis para Gabe como foram para ela. Eita! Aí daqui a pouco o que rolou? Elas se beijaram, foram pra cama e ela quis algo mais e ele não. Vocês apostam quanto que o plot é esse aqui? Ai, Gabi, por que você tá sendo tão pessimista? Eu não tô sendo pessimista, eu tô só brincando. É porque eu leio poucos romances. Por mais que eu tenha 2 vídeos aqui do canal que sejam sobre romance, eu leio pouquíssimo. A maioria dos livros aqui que eu tenho é mistério policial, porque eu não tenho paciência pra romance. Ai, Gabi, mas por que você tá lendo? Porque eu quero. O dinheiro é meu, eu achei o livro lindo e agora eu vou ler. Se for uma bosta, a vida que segue. Eu espero que seja bom, porque foram R$ 15. Eu vou lembrar desses R$ 15 pelo resto da minha vida. Opa, aqui já é o dia seguinte. E eu já li um pouco mais da história. Só que eu já comecei pegando ranço. Tinha que ter. É porque assim, a protagonista, ela tá naquele velho clichê de tipo, ele é um cara super famoso, eu já era obcecada por ele. E eu quero pegar esse corpo. Etc. Que a gente sabe que é algo real, tem gente que realmente fica muito obcecada por ator, cantor desse jeito, fica querendo dar pra ele. Só que acontece que a gente sabendo do pretexto da sinopse é meio... Aquela coisa, eu disse que não ia ter spoilers, não vou dar spoilers, mas me irritou. Ela tá muito naquela vibe de K-pop.
Eu senti muito ela assim, não sei. Mas o cara em si, eu até que gostei dele até agora, apesar que na sinopse disse que ele é... E eu tô meio doente esses dias, então eu tô meio acabadinha. Tudo que tá aqui, as olheiras gigantescas no olho. Enfim. Mas eu tô gostando. Ele tem uma passagem de tempo realmente que nem eu mostrei pra vocês nas páginas. Aí tem hora que é o atual, e aí vem o... E aí tem hora que é o passado. As partes do passado eu tô até gostando. Tem partes que me irritam um pouquinho, tem partes que eu tô gostando. Tá um livro meio a meio ainda pra mim, é uma coisinha mais de eu ir decidindo aos poucos, tem que ler mais. Acabo de chegar na página 110 do livro, e ele começou a ser um pouco melhor pra mim. Eu comecei a ter mais apreço pela protagonista, porque a gente saiu da parte onde ela era uma... Nem sei como descrever ela, mas eu tava com muito ranço dela do passado. A Shani é simplesmente... Não tava me descendo. Mas aí agora, vendo ela mais velha, mais madura, entre milhares de aspas, eu tô começando a gostar da Shani. Ela tá tendo um desenvolvimento melhor. Claro, ela ainda continua com o mesmo defeito que eu tinha com ela do passado, que é... Ai, gente, não sei nem como é que diz, por sem dar spoiler, mas ela tava me irritando muito. Entretanto, o Gabe até agora, que eu não sei o motivo, né, daquelas 72 horas, tá assim, não. Só que ele tá me agradando tanto. Tipo, ele tá até agora, pelo que eu entendi mais ou menos o plot, na verdade eu não entendi bosta nenhuma, né, ainda não cheguei nessa parte. Porém, eu tô achando ele muito mais maduro, ele tem palpas na língua, sabe, na hora de se expressar com ela. Tô gostando muito disso. Tá, muito bom. Eu retiro o que eu disse. Eu odeio o Gabe. Acabou de ser dito o que é que ele fez. E aí, tipo... Ah, velho, na moral. Vai se mancar, velho. Não vocês, né? Mas o Gabe. Que protagonista... Não, qual protagonista... Ai, gente. Agora eu entendo a Shani. Estou passando um pouquinho de pano pra ela. Um pouquinho só, de nada, porque ela foi muito suportável no começo, porque ela parecia uma K-popper com tesão. Mas ela tá... Faz sentido ela tá com ódio dele, faz muito sentido. Nossa, meu Deus, que raiva. Véi, nessa situação aqui, eu tô indo comprar alguma coisa pra comer. E eu desisto da protagonista. Desisto. Ela não mudou. O livro pode se passar 10 anos depois, né, na parte do atual, mas ela continua se comportando como se fosse uma incompetente. Eu acho que a pior coisa que esse livro podia ter feito era ter me dado o exato período de tempo e a idade da protagonista de agora. Porque saber que ela tem 36 anos e tem esse tipo de pensamento, eu sei que tá escuro, vocês não estão me vendo, mas ignorem. 36 anos, ela tá assim, velho. É desesperador. Porque eu fico imaginando assim, uma mulher assim na vida real. Nossa, que nojo. Parece que ela... Nossa, eu me sentiria estranha. Eu acho que o livro quer fazer um romance muito... Por isso que eu não gosto de ler romance, muito não gosto. Quando a protagonista não é estranha, ela é nojenta e parece uma adolescente apaixonada. Toda a situação até agora... Não, gente, eu estou quase chegando no ponto de dizer assim, eu vou parar de ler, porque tá demais. É aquela coisa. Eu não gosto de ler hot, eu odeio ler qualquer coisa erótica em livro. Entretanto, eu sou capaz de ler uma coisa e saber que vai ser citado: ah, o personagem ficou com tesão, ah, esse cara é muito gostoso, eu faria algo com ele. Tudo bem, tá? Acontece, eu consigo relevar, porque são coisas que dá pra se pular, e quando não dá pra pular, é um pensamento da protagonista, você consegue... tá bom, é normal, reação química do ser humano, ela sentiu tal coisa. Mas a cena de sexo em si eu pulo.
Só que esse livro, ele parece que foi escrito por algum adolescente cristão que... Peraí, que meu celular tá vibrando. Ignorem, vai. Vocês conseguem lidar com isso. Parece que foi escrito por algum adolescente cristão. Sabe aqueles cristãos chatos que não sabem educar a criança, o adolescente? E aí, por causa disso, o adolescente, ele é todo estranho quando se trata de qualquer assunto sexual. Ele é muito emotivo. Você está perto da criança, do adolescente, né? Principalmente se ele namora. E aí você parece que sente o cheiro da atração que ele tá sentindo por essa pessoa, não sabe conversar, não sabe interagir. Pronto, a protagonista, ela me passa essa sensação. Só que a questão é que ela tem 36 anos na cara e continua se comportando desse jeito. Eu estou a um ponto de largar o livro. Já deu. Eu já entendi que ele é bonito, eu já entendi que você tem um crush nele, eu já entendi que você tem toda uma atração sexual por ele. Mas do jeito que tá parecendo que são... Não sei, o cara é Deus? O que aconteceu? Tá num ponto de me deixar extremamente desconfortável. Tá? Eu fui falar com uma pessoa em especial pra mim sobre esse livro, né? Só que com spoiler, né? Contei tudo pra ela que tá acontecendo até agora. E aí, essa pessoa me fez um comentário que eu vou levar muito a sério. Tipo, muito a sério, assim, no sentido de, tipo, nossa, é verdade. Se fosse um homem que escreveu esse livro, ia dizer que essa mulher é completamente objetificada. Se fosse um protagonista masculino, repórter, que tá tendo tanto esse pensamento em cima dessa mulher, por cima dessa mulher, se o carinha na verdade fosse uma mulher, esse livro ia ser tão cancelado, assim, porque é muito, muito nojento. A pessoa chega e ela tá, nossa, é como se eu estivesse lendo um cara secando uma mulher andando na rua, só que a questão é que é uma protagonista feminina que está secando esse cara. E isso, por algum motivo, tá sendo tratado como algo bonitinho e algo com coisa. Tá num nível que não tá me descendo. Não tá me descendo esse livro, não tá me descendo essa situação. Tá complicado, tá bem complicado. Esse livro, até agora, ele tá numa mistura de você vai me odiar porque eu vou ser muito nojenta às vezes. E depois ele volta pro suspense do que rolou. Apesar que eu tenho quase certeza que eu já acertei o plot desde o começo do vídeo, do que aconteceu. Porém, ela volta com essa tecla de que alguma coisa aconteceu, então eu preciso fazer perguntas pra ele em algum momento, né? E ela parou de ser nojenta finalmente. Ela parou de parecer uma adolescente cristã no relacionamento com o ela não pode nem beijar na boca direito. Finalmente ela está se comportando, finalmente ela está interagindo e o pensamento dela não é só, ai meu Deus, como ele é bonito. Melhorou muito, porque eu já estava no ponto de largar esse livro. Eu ia terminar o vídeo ali, porque já tava nojento demais. Inclusive, olha aqui meu teto pra vocês. Lindo, né? Pena que a iluminação não fica muito legal, né? Mas vocês lidem com isso, né? Tá bonitinho o tetinho, vai. Aqui, ó. Ai, finalmente o livro tá dando uma melhorada, tá dando uma apaziguada. Eu tô conseguindo me envolver um pouquinho mais, mas não tô apegada a absolutamente nenhum personagem até agora. Não tem nenhum personagem que eu acho que eu vou ficar tipo, ai meu Deus, eu vou querer reler esse livro pra poder encontrar ele de novo, né? Tá bem... Tá apático, nem fede nem cheira. Parou de ser nojento, agora tá só um livro, como qualquer outro, e é isso. Eu tenho uma sensação, assim, muito honesta, que essa perdição que a autora tem é justamente porque ela não tá sabendo equilibrar o que é pra ser o romance ali, todo esse crush que essa garota desenvolveu pra esse cara. O que tem nesse crush? Que foi causado por alguma antecedência, não posso citar aqui, do passado dela, e o que é babaquice do cara. E eu começo a cada vez mais achar que tudo isso poderia ter sido evitado se ela fosse emocionalmente mais madura. É como eu disse, ela parece ser uma adolescente cristã, cheia de atração sexual por um cara, e isso fez com que tudo rolasse. A sensação que eu tenho é justamente essa,
que ela não tem 26 anos, que ele é muito mais maduro que ela, apesar deles terem idades extremamente parecidas. Eu acho que ele é até um pouquinho mais novo, né? Que agora no passado ele tá com cabelo branco, não todo branco, mas tá começando a virar cabeça branca. Então, assim, é exaustivo. Você vê que ele é um cara que já tá cansado e ela fica reprimindo essa raiva, esse ódio da situação. Isso vai esgotando, pelo menos a mim como leitora, ver essa situação que não parece ter sido feita para dois adultos. Eu sinto como se eu estivesse lendo uma adolescente apaixonada por, sei lá, um ator que nem sabe da existência dela. Porque é algo que tá muito mal desenvolvido na minha cabeça até agora. Muito mal desenvolvido. Finalmente eu não tô aparecendo nesse vídeo de touca. Finalmente eu estou aparecendo aqui com o cabelo solto, só que trançado. Trancei sozinha, aliás. Num geral, eu realmente odiei esse livro. Eu não terminei ele, só que ele é um livro de 400 páginas, eu acho, e eu já tô mais na metade, já tô terminando ele. E até agora, a minha opinião geral continua a mesma. A protagonista, ela é muito infantilizada, ela não parece que tem a idade que tem. Eu tava passando pano pro Gabe da situação e estragaram isso. Ele é só um macho escroto e sem escrúpulos e um pouquinho stalker. Enfim, eles só parecem dois adultos que não sabem se superar. Isso tá muito ridículo já. Eu acho que a grande questão... Meu Deus do céu. Pronto, agora a imagem melhorou, eu tava estourada. Eu tenho na minha cabeça que o grande problema que eu tô tendo com esse livro agora, pra terminar e digerir ele, tá sendo justamente essa imaturidade dos personagens. Agora eu já cheguei na parte que explicou finalmente o que aconteceu, eu acertei o plot. Tem algumas coisinhas a mais que foi adicionada, mas, sinceramente, tá bem... É aquela coisa, não dá pra defender o Gabe, não dá pra defender a protagonista. O único personagem legal tá sendo o Oliver, porque ele... O Ollie, não Oliver. É Oliver o nome dele, mas todo mundo chama ele de Ollie no livro, então vou chamar de Ollie também. Porque ele sai do estereótipo de amigo gay. Finalmente, é uma coisa que me irritou em Hipótese do Amor, foi justamente aquele amigo dela que tava preso ali no estereótipo de amigo gay, só tá lá pra ser gay e querer dar. É algo que me irrita em muitas obras literárias e também em mídias no geral. Eu sempre tive muita agonia disso. Ai, amiga lésbica, ai, amigo gay, e a única função dele é ser gay. Já com o Oli, a gente tem uma apresentação de personagem muito boa. Ele tem um peso na história. Ele faz parte dali da narrativa, ele é necessário estar ali, ele tem a função dele. E o próprio personagem, ele tem com ele, eu não quero ser só o famoso e gay, eu quero ser o famoso, eu quero ser tal, tal, tal coisa. Então foi algo que deu para digerir de um jeito muito bom, deu uma acrescentada massa na história, porque eu estou odiando a história, estou odiando o livro. Eu estou na página quanto? Deixa eu abrir aqui, só para ver. 300 e alguma coisa. Ou seja, eu tô terminando o livro. E o único personagem que eu me apeguei até agora foi justamente o Oliver, que não era pra ser um personagem apegado porque ele é o secundário. Mas ele é o personagem que eu estou gostando até agora. Ele é o único personagem que eu consigo sentir que ele amadureceu, que desde o momento que ele apareceu na história, ele teve cenas muito cativantes. Ele é um personagem cativante, ele é descrito assim. Ele não é exageradamente descrito, como ao diferente do Gabe, que você lê e você só falta se sentir assediada pela história, porque a autora, pra mim, o maior problema dela até agora é que ela te força a gostar do Gabe, ela te força a achar ele bonito. Isso é uma coisa que eu odeio nas narrações. Chegamos finalmente, teoricamente, na parte de casal feliz. E a minha opinião, ela continua a mesma sobre o casal. Assim, a gente tem umas, acho que 10 páginas muito chatas desse livro, porque a gente sai do ponto onde tá aquela baboseira toda que tá acontecendo, que eu entendo a raiva dela por que aconteceu. É aquela coisa, eu entendo o plot, eu já foi escancarado o que aconteceu no passado deles. Eu entendo o sentimento dela, eu entendo a raiva dela.
Mas o Gabe se tornou pra mim simplesmente um personagem muito... Não existe justificativa porque que ele fez. Não existe. Você tá... Ele... Foi como se fosse uma manipulação na minha cabeça, na minha percepção como leitora. Parece muito que foi... Ele sabia que ia dar bosta. Ele sabia que ele não ia dar certo. E mesmo assim ele escolheu continuar com a Shani. Escolheu ter todo aquilo que aconteceu entre eles. E depois querer exigir, depois de 10 anos, apesar da personalidade deles não ter evoluído em bosta nenhuma, que as coisas voltem para um ponto inicial logo de cara, apesar dele ter feito isso, os dois terem feito isso de maneira muito infantil, foi algo que não me conquistou ainda mais, né? Me fez, na verdade, criar cada vez mais ranço, agora não só da protagonista, como também dele como par romântico. Porque mostrou que ele era bobo, idiota, e ele continua bobo e idiota. Com a questão que eu ainda tenho essa sensação que ele ainda consegue ser um pouco mais maduro que ela. A Shani, ela passa muito aquela vibe adolescente, jovem adulta que tá começando a vida agora, mesmo quando ela tem 36 anos de idade. O Gabe, por outro lado, a autora finalmente parou de ficar repetindo o quanto ele é bonito o tempo todo, o que era algo extremamente desconfortável e desnecessário, você repetir tantas vezes na beleza do mocinho, né, do par romântico, na opção romântica do escritor, que é do personagem, e ele passa aquele ar mais sóbrio, que é meio irônico, se você lembra que no começo eu disse que ele estava se recuperando do mundo da bebedeira, e etc. Mas ele tem um tom, um jeito de se portar um pouco mais velho que ela. Então ele passa aquela sensação de que ela tá muito emocionada. E outra coisa que me irritou agora é o que juntou eles. Eles têm todas aquelas 10 páginas de confusãozinha, de intriguinha que ficou parecendo dois adolescentes, e aí a gente do nada, depois de 2 páginas, eles voltam a ter alguma coisa. Eu ainda não vi tudo, tá, gente? Passou aquelas 2 páginas, tá no dia seguinte dessa conversa, e aí eu não faço a mínima ideia. Acho que é um carrapato que tá isso. Meu Deus, tem inseto ali, gente, meu Deus. Enfim, não tá legal. Eu acho que esse livro vai faltar página pra consertar tudo isso que aconteceu. Eu acho que se daria melhor, ele seria melhor desenvolvido se ele fosse um livro com mais de 396 páginas. Ou talvez ele ficasse mais irritante ainda e atrasado, do jeito que as coisas estão andando, né? Do jeito que o bonde tá andando, tá bem difícil, tá bem difícil, bem difícil. Porém, a gente tem pontos positivos na história até agora. Tem algumas coisinhas que dá para se salvar, que tem que ser comentado, né? É só um vlog de leitura. Como a escrita da autora, que melhorou muito aqui nessa parte, porque finalmente ela deixou de frisar tanto nas características físicas do personagem, e agora as características sendo citadas são muito mais da evolução dele nesses 10 anos. Então a gente tem um Gabe que o tom de falar dele é um pouco mais lento, é um pouco mais diferente do que você viu no começo. A gente tem piadinhas entre eles, de coisas do passado relacionadas à época de escola. A gente está tendo um desenvolvimento, finalmente. A questão do amor deles parou de ser atração física e sexual, com uma série de coisinhas que acontecem em 72 horas que acabam juntando eles, para ser se passou 10 anos, a gente precisa recuperar tudo isso, a gente precisa se reconectar de alguma maneira. E ver isso acontecendo está sendo um alívio para a história, tá sendo uma parte que consegue me reconquistar um pouco, ver eles agora assim um pouco mais maduros nesse sentido, ver as conversas dele, ver ela se emocionando só de ver o cachorrinho dele, a cachorrinha no caso chamada Ursinha, que tá viva até agora, que não morreu nesses 10 anos, mesmo estando muito idosa. Ela tá indo conhecer, né, pessoas da família dele agora. Então eles estão seguindo o bonde, agora eles estão como um relacionamento normal, apesar que eles não estão propriamente namorando. É aquela coisa, eu não sei se eles estão namorando agora, porque nos Estados Unidos eles não
não tem declaração que nem a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente tem aqui todo aquele pedido de namoro. Pra eles não tem. Então eu não sei dizer se eles estão namorando, se eles estão querendo começar um namoro. E de qualquer forma, eu não sei se isso seria spoiler ou não. Então é aquela coisa, não faço a menor ideia se é isso que está acontecendo ou se é algo que vai acontecer. O ex-namorado da Shani é simplesmente o pior personagem. No início, eu não gostava da abordagem dela para com o Jeremy, porque parecia muito que ele tava lá só pra ser comparado com o Gabe. Porque no início da história, o que eu sentia era que qualquer coisa que ele fazia, ela pensava, tipo, ai, meu ex não falaria algo assim, etc. Aí eu fiquei com a cabeça, oh, merda. O ex-namorado dela só serve pra isso, né? Pra ser comparação. E aí chegou numa parte aqui que finalmente eu me interessei por essa personagem. Porque o ex-namorado dela, na verdade, é um grande narcisista. E é por isso que ela é uma grande. Peraí, que tô me coçando toda. É uma grande bostinha profissional por causa dele. Que nunca apoiou ela em nada, que sempre destruiu a autoestima dessa mulher e humilhava ela na frente de pessoas, o que é um grande traço narcisista. Ele não aceitava que ela recebesse mais créditos, mais atenção, mais tudo do que ele. Então isso acabou destruindo a autoestima dela aos poucos, que transformou ela nessa imbecil incompetente que a gente vê no início do livro. Justamente porque ela não consegue fazer bosta nenhuma com esse cara. E quando ela consegue, ele humilha ela e depois destrói o trabalho dela e desvaloriza o esforço que ela tá fazendo. Enquanto ele é um ferrado que não consegue terminar o trabalho dele, não consegue terminar o diabo do livro dele e demora anos para poder escrever, enquanto diminui ela, que já escreveu várias e várias vezes. E o blog dela, inclusive, que é uma coisa mais criativa, tá sendo muito melhor. Sem falar que a chefe dela também tá sendo uma bostinha, enfim. Deu pra recuperar um pouquinho da personagem, porque agora eu consigo entender o que causou tudo isso, esse comportamento autodestrutivo que ela tem, essa incompetência, essa ansiedade que ela cria, que antes estava parecendo muito mais forçação ou algo que estava gerando ali só para ser algum tipo de entretenimento pro leitor, ou para você, olha que tadinha dela, sinta pena. Só que com o contexto adequado, não que o ex dela não tivesse sido um idiota até agora, muito pelo contrário. Ele é um idiota desde o começo do livro. A intenção da autora é de fazer odiar ele. Só que a questão é que até dado momento, ele estava sendo representado apenas como método de comparação, para você ver, ei, olha como o Gabe é incrível. Por que você deveria apoiar a protagonista com ele? E isso é o que estava me distanciando muito da história até o momento. Agora, com essa apresentação toda, essas memórias que estão sendo apresentadas, ele começa a ser um ponto-chave da história, pelo menos na minha cabeça. Outro ponto sobre o Jeremy que eu lembrei agora pra poder falar é que eu julgava muito a protagonista por ficar voltando com ele o tempo todo, mesmo com esse comportamento dele horroroso desde o começo da história que é apresentado. Porque a autora, ela não tava lançando tudo de vez sobre o relacionamento dele, sabe? Você só sabia que ele não era muito babaca e que ela era idiota por estar com ele. E sem querer, a autora acabou me induzindo a ter ódio da protagonista por não saber se livrar dessa situação, que era obviamente horrível. Principalmente quando eu vou parar pra pensar assim, que é um relacionamento que estava sendo muito tóxico apresentado ali. Era um relacionamento onde qualquer coisa que acontecia, justamente ela não sabia, ela não conseguia se enxergar, e ainda não consegue se enxergar fazendo alguma coisa que ela gosta. Ela acha que vai ser incompetente. Não que ela não seja. Ele realmente, no início do livro, ela foi completamente incompetente, né? Bosta da entrevista do Gabe, porque ela tava com muito. No meio da rua, não posso falar pra ela o que eu ia falar, mas com muita atração física no cara. Porém, em outras partes do livro, no geral, as perguntas dela são uma bosta que ela prepara pra ele. Ela não consegue desenvolver uma conversa, justamente porque esse namorado dela, né? Porque esse ex-namorado, esse ex-esposo atualmente, destruiu as possibilidades da carreira dela, porque ela sente que ela não adianta o que eu faço, eu nunca vou fazer dar certo, porque eu sou um lixo total. É isso que ele fez ela acreditar, é isso que ela tá induzida mais de 10 anos com esse pensamento. Então, como que você vai fazer essa protagonista agora, depois de 10 anos desse relacionamento horroroso, sendo humilhada, sendo tratada mal, desvalorizada? Como é que a autora agora vai desenvolver pra ela ter essa melhora? A partir do Gabe, pelo que eu tô vendo, que ela tá sendo um grande motivador dela pra melhorar.
mas eu quero ver nas questões além desse relacionamento, né? Porque se for pra mostrar o mocinho como sendo o fator principal de querer melhorar em alguma coisa, aí eu já acho meio meh. Mas se ele for só uma porta pra uma melhora pessoal dela, que não tem relação necessariamente com o namoro que vai acontecer aqui, aí eu já acho bem mais interessante. Eu terminei o livro e eu continuo com a mesma opinião de quando eu comecei. Eu odiei, ele é 3 estrelas e muitas das problemáticas ainda continuam até o final do livro. Eu achei que o desenvolvimento final pra eles terminarem como um casal foi muito, muito corrido. Porque, de novo, foi 3 páginas dela conversando com carinha sobre a situação. E aí, pronto, namoro, tudo acaba certo. Isso me irritou muito, 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 muito. É aquela coisa, eu imaginei que a história tinha muito potencial depois dessa história do Jeremy, depois dessas cenas que teve deles mais próximos, porém realmente o livro não funcionou pra mim. Talvez funcione pra você, mas não seria uma recomendação que eu faria. De 5 estrelas, pra mim esse livro foi só 3, e porque teve essa última parte que foi muito boa, porque se não fosse por isso, não ia nem ter 3 estrelas, ia ser tipo 2. Foi uma das minhas piores leituras até agora. Horrível, 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 horrível. Ele começa de forma muito sexual, aí ele começa a tentar atingir assuntos mais sérios e ele falha miseravelmente nesses assuntos, porque tá muito no final do livro, então a autora não tem tempo de desenvolver esses assuntos, e quando ela tenta desenvolver, fica uma merda. Aliás, de novo, olha no céu. Foi um livro realmente muito ruim. É um livro pra você ler só se você realmente não tem... Você quer passar o tempo, você não quer ler algo mais aprofundado, você quer só passar raiva, ou se você só quer as cenas bonitinhas do livro que você consegue catar, assim, quais que são as que tem um clima bonito entre eles, porque eu não senti nem química do casal principal. Pra mim, o melhor personagem até agora vai continuar sendo o Oliver. Apenas o Oliver. O resto teria sumido o livro e seria muito melhor, teria mais desenvolvimento. Enfim. Sem falar que a gente tem um grande desperdício da protagonista. Eu achei que ela ia ter uma evolução gigantesca agora no final, porque ela reconhece do relacionamento dela, tem toda aquela dinâmica que a gente observa, e aí quando vai ver, não tem mais como desenvolver porque faltam 50 páginas, e aí quando você vai ver, não teve chance das coisas acontecerem, acabou o livro. E ele acaba com pontas soltas, acaba com muito acelerado, você só sabe que elas assumiram um relacionamento e é isso, vai ser isso o livro, é esse o final da história. Eu odiei muito, 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 muito mesmo. É um desses livros de romance que me fazem odiar ler romance, porque dá aquela sensação que todo livro vai ser assim. Não são todos os livros que são assim, eu gosto muito de Hipótese do Amor, mas muitos dos livros que eu acabo pegando assim sem ver spoilers antes, eu acabo tendo essa decepção de ele ser algo muito mais, sei lá... Não sei como é que eu posso explicar isso. São só livros pra você ler, sentar a bunda e ignorar qualquer tipo de contexto, ignorar qualquer tipo de desenvolvimento e só focar na beleza do mocinho, porque é isso que a autora quer que você faça, que você foque que o personagem é bonito, é famoso, rico e gostoso. É isso que ela quer que você faça. De qualquer forma, eu não condeno você que goste dessa história. Talvez você tenha visto pontos que eu não vi. Se você for ler, né? Se você já tiver lido, aí já é outra história. Aí você me explica por que você gostou desse livro. Enfim, é isso.